Então, olá, vamos iniciar aqui nossa aula de física do terceiro ano, segunda aula. Quer dizer, a primeira aula que eu vou ter aqui em gravação com vocês, mas já vai ser para a segunda atividade que eu coloquei na plataforma. Então, logo de imediato, eu vou compartilhar aqui uma tela de. Uma tela. Deixa eu só achar aqui que tá. Sabe? Bom, tá aparecendo aí a tela da Tá sim. plataforma? Tô vendo seu computador aí. Então, tô aqui, já postei uma atividade aqui, ó, atividade 2. A atividade 1 ficou sem aula, né? Eu já só coloquei aqui um vídeo, coloquei a apostila. Eu tava vendo até o vídeo antes de começar, que eu entrei cedo aqui. Aí eu fui ver o vídeo da Então, atividade 1. vamos falar sobre essa atividade 1 primeiro, e depois, no segundo tempo, a gente dá uma olhadinha na atividade 2. Então, aqui está a apostila. A aula 1, introdução ao estudo de ondas. A aula 2, depois a gente vai ver a acústica. São aulas bem resumidas, né? Muito resumidas a apostila, só para ter uma base mesmo. Aí eu vou falar sobre o tema dela. Então, as ondas, ela é o fenômeno mais presente que temos, físico, né? Por exemplo, as mais comuns, que a gente usa mais, é a onda sonora, que é a voz, né, que eu estou falando com vocês, vocês escutam, e a luz, que é uma onda eletromagnética. Então, logo de cara, nós temos duas classificações de onda quanto à sua natureza, até aqui na apostila, ó. As mecânicas, que dependem de um meio material para se propagar, no caso, o som, é um exemplo. Tem outros, né, como essa corda aqui, ó, que está esticada. Deixa eu aumentar aqui. Aqui não tem opção de aumentar. Eu vou compartilhar outra janela da apostila, porque eu vou pegar em PDF, porque senão eu não consigo aumentar, tirar print, esse negócio todo que a gente usa aqui. Então, apostila. Aí a onda. Então, aqui primeiro, assim, vamos à introdução. O que são ondas, né? Ondas são fenômenos físicos que transportam energia sem transportar matéria. Então, o exemplo mais básico é aquela corda esticada ali, que tem duas pessoas segurando as suas extremidades. E aí, o rapaz da minha esquerda, no caso, da esquerda de vocês também, que no caso está espelhado, é lá de cá, né? Ele faz um movimento vertical para cima, né? Para cima e para baixo. E aí ele gera um pulso de onda, aquilo que está ali se propagando na horizontal, né? Horizontal ou vertical. Então ele faz na vertical, se propaga um pulso de onda na horizontal. Esse pulso tem velocidade, tem amplitude, tem frequência. E aí ele chega lá do outro lado, ele se propaga pela corda. Nesse caso, a corda é o meio material pelo qual a onda se propaga. Por isso essa onda é uma onda mecânica. Por quê? Porque são as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então, o camarada que está do outro lado, ele vai sentir a onda chegar, vai bater na mão dele, ele vai sentir a energia daquela vibração. Mas a matéria não é transportada. Como assim? A corda continua na mesma posição. Ela só faz um movimento na vertical, que não é o movimento no sentido de propagação, que é horizontal. Se eu colocasse pregasse um anel, uma argola, uma aliança, e colocasse ali na corda, né, ali a corda passando por dentro de uma aliança, e tentasse propagar essa aliança para chegar no outro apenas com movimentos oscilatórios na vertical, isso eu não logaria êxito, não conseguiria. A aliança ia ficar só subindo e descendo, ela não ia caminhar para o lado até chegar no outro lado. Por isso que a gente fala que a onda transporta energia, mas não transporta matéria, não é capaz de transportar coisas, matéria. Mesma coisa, outro exemplo é na piscina, se tem uma bola flutuando ali,
e você quer que a bola chegue do outro lado, na borda da piscina. Você não está podendo alcançar a bola, mas você produz ondas na água para que a onda bata na bola e empurre a bola. Também não consegue, isso não é possível. Você vai se irritar, você vai começar a jogar água na bola. Aí sim, a água batendo do lado da bola, aí tem uma força aplicada ali, aí sim, e no caso a gente viu no primeiro ano que força ela gera uma aceleração, então a força na mesma direção, né? Então, com a força sendo aplicada na direção horizontal, vai ter uma aceleração também horizontal, vai fazer com que a bola ande. Mas não seria possível propagar essa bola pela piscina apenas batendo na água, produzindo ondas, porque a bola fica somente subindo e descendo, não ia se propagar na horizontal. Ficou claro isso? Ficou assim. Priscila, tá tudo bem aí? Dá sim, professor, para entender. Tô bem, sim. Então, aí aqui nós temos dois também quanto à sua superfície de propagação, uma classificação da onda. Essa onda na linha é uma onda unidimensional. Por quê? Porque ela se propaga em apenas uma dimensão, que é pela corda. Já essa onda produzida pela haste na água, à direita, no caso na direita, né, é uma onda bidimensional, porque ela já se propaga num plano. A superfície do lago é uma superfície plana. Então, a Professor, e quando as duas pessoas fazem essa onda? Tem um nome específico? As pessoas que estão produzindo a perturbação, né? Porque a onda é uma perturbação no meio pelo qual ela se propaga. Então tem que haver uma perturbação naquele meio para que uma onda se propague. Eu acho que o que ela quis dizer é se tivesse ali tem uma onda que foi produzida por um cara só, que tá indo da esquerda para a direita, né? Sim. Aí se tivesse outra vindo da direita para a esquerda junto, assim. A gente vai ver. O nome disso aí é interferência. Aí elas se anulam, né? Se forem iguais, elas chegam ali no meio e param. Se elas estiverem na mesma fase, elas se somam. Se elas estiverem em fases opostas, elas se subtraem. Se for na mesma amplitude, se anulam. Entendi. Mesma fase que eu tô falando assim, as duas para cima, uma para cima, outra por baixo, né? Entendi. Porque para ter aquele pulso para cima, ele fez o movimento para cima e voltou para a posição de equilíbrio, que é a posição inicial, né? Da corda parada ali, sem perturbação. Então, o meio material está sem perturbação. Quando ele produz uma perturbação, né, que é um movimento vertical, ele produziu uma perturbação, né? E aí ele gerou um pulso de onda. E esse pulso vai se propagar da fonte até a extensão da corda ali. Lucas Mano entrou. Aquilo ali é o pulso de onda. Aí nós vamos ver esses fenômenos depois, né? De interferência. Vai ter a reflexão, que é quando chegar na mão do outro lá, ela vai voltar por baixo. Então vai mudar a fase, vai inverter a fase, né? Ela vai por cima, aí quando bate na mão do outro cara que está segurando, ela vai refletir. Aí é o fenômeno de reflexão, ela vai voltar por baixo. Ela reflete com fase invertida, porque a extremidade está fixa. Se na outra ponta o cara tivesse como manter aquela extremidade oscilando, vamos supor, se ele, ao invés de ficar segurando, tivesse uma vareta, e segurando uma vareta assim, e a corda amarrada na vareta, mas livre para oscilar. Então ela refletir por cima. A gente vai ver isso também. É fazer tipo como é que é o nome daquele negócio que usava para bater nos outros? Um chicote, ia fazer igual um chicote. Feito chicote, né? Aí, se ela pudesse, se a corda não tivesse presa na mão do outro, se ela pudesse oscilar numa vareta, fosse só uma argolinha, né? A corda numa argolinha, a argolinha livre para oscilar também. Aí, quando chegasse na vareta, ela ia poder movimentar aquela argola e ela, na reflexão, ia voltar por cima. Então, a reflexão ocorre com a mesma fase se estiver livre, a outra extremidade, e com a fase invertida se estiver presa na outra extremidade. Mas a reflexão, interferência, que foi a pergunta da Priscila, a gente vai estudar numa próxima oportunidade. Hoje nós só vamos conhecer os elementos da onda, a classificação das ondas, entender melhor como é que é esse fenômeno a princípio. Então, aqui, como eu estava falando, né, tem a onda bidimensional, que é quando você joga uma pedrinha no lago. Ali,
o meio material que está em equilíbrio seria o lago, tivesse uma superfície calma, né, sem vento, sem nenhuma perturbação. Aí você joga uma pedrinha e você produz ali uma onda se propagando em todas as direções, no caso, não só na direção da linha, mas em todas as direções, só que ela está contida ainda no plano. É uma onda bidimensional, é uma onda em duas dimensões, né? E um terceiro exemplo é eu falando aqui. Quando eu falo, quem produz a perturbação são minhas cordas vocais, a minha língua, né? O ar que sai da minha boca. Ele encontra vários obstáculos ao longo desse sistema aqui da nossa dicção, né? Da boca. Então, em primeiro lugar, a fonte da minha voz são minhas cordas vocais, que ficam vibrando e aí produz uma perturbação em um meio material, que nesse caso é o ar. A gente não vê nada aqui, mas tem ar, tem gases, né? Tem um ar, tem uma atmosfera à minha volta. Então, a perturbação, as minhas cordas vocais produzem, e aí a onda se propaga, não agora numa linha, não agora num plano, mas se propaga no tridimensional, como se fosse uma esfera de perturbação, né? Produzindo perturbação em todo o espaço. Aí seria uma onda tridimensional, que nós também podemos depois estar mencionando coisas sobre ela. Tudo bem? Tudo. Tudo sim. Então é isso que está falando aqui nesse comecinho. A natureza, agora eu vou retornar a esse ponto, né? Elas podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas. As mecânicas, como eu falei, elas precisam de um meio material para se propagar. Então, no exemplo que eu dei, a corda é o meio material para se propagar, que é aquela onda de uma dimensão que foi produzida teve que se propagar, né? Se não tivesse aquela corda, aquela onda não existiria. Então, ela precisa de um meio material, ela é uma onda mecânica. O segundo exemplo, ela foi num lago, então, se não tivesse o lago, aquela onda também não seria produzida. Então, o meio material pelo qual a onda se propagou no segundo exemplo é o lago, por isso que também é uma onda mecânica. E o terceiro exemplo, o meio material pelo qual a onda se propagou, que é o som, foi o ar. Então, como se não tivesse ar, não sairia som. Se eu estivesse falando e não tivesse ar, as cordas vocais iam vibrar, mas não ia produzir perturbação, porque não é ter meio material pelo qual a onda precisa se propagar. Então, logo, o som também é uma onda mecânica. Então, repetindo, onda mecânica são aquelas ondas que precisam necessariamente de um meio material para se propagar. Sem o som, sem o ar, não teria som. Por isso que no espaço, às vezes, né, aqueles filmes de Guerra nas Estrelas, hoje em dia eles estão adaptando melhor a realidade, mas antigamente tinha barulho de explosão, barulho de tiro, só que como aquelas guerras aconteciam no espaço onde não existia ar, no vácuo, né, que a gente fala, não existe ar, então não ouviríamos o som daquelas naves explodindo e atirando. Tem um filme, não sei se vocês viram, que é o Gravidade, que é um filme que acontece no espaço. Então a cena inicial do filme é uma cena muito legal, uma cena de acidente, de asteroide batendo em satélite, estilhaço voando, e aquela cena ocorre toda no silêncio, e aquilo foi mais real, mais a ver com a realidade, né? Não teve, quando bate, quebra coisa no espaço, você não vai ouvir. Por quê? Porque no espaço não tem som, não tem por onde se propagar aquela perturbação, e o som depende de um meio material para se propagar. Por isso que ele também é uma onda mecânica, tá? Então, ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Elas precisam de um meio material para se propagar. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Os dois é o som. Aqui o cara está batendo na parede, então está perturbando aqui o espaço, né? O barulho, a marreta na parede causa uma perturbação, e essa perturbação se propaga pelo ar. Então faz o som. Primeiro se propaga pela parede, né? Primeiramente aqui, a parede é o meio material pelo qual ela se propaga. Aí depois a parede também perturbando o espaço à sua frente, o som vai chegar na pessoa que está dormindo lá. Sacanagem, cara, também. Pô, bater na parede, na cabeça da pessoa que está dormindo. E outro exemplo aqui, eu não sei o que é aquilo ali que o cara está segurando ali, se é um tablet, se é, sei lá o que é aquilo, mas aparentemente também seria um som se propagando na água.
Outra curiosidade é que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade com que o som se propaga. Por exemplo, se fosse aquela corda ali, né? O cara, se fosse o som, então isso para pela corda, né? Se você a corda, ela, ao balançar, ela também causa uma perturbação no espaço e também sai um som. Os instrumentos de cordas funcionam com esse princípio. Então, numa corda, o som se propaga assim como no ar, assim como na água. O som se propaga com qualquer meio material. Só que no ar, ele se propaga a 340 metros por segundo. Na água, ele é mais rápido, é mais de 1.000 metros por segundo que ele se propaga. Em sólidos, é mais rápido ainda. Então, por exemplo, você vê, se vocês já viram filmes de Velho Oeste, que os índios, eles escutam, eles botam o ouvido no chão para ouvir o barulho dos cavalos que vêm correndo para atacar a tribo deles. Lá, aqueles filmes de índios norte-americanos, né, que naquela guerras de cowboy, né, filmes de Velho Oeste, que tem cowboys lutando com índio. Então, quando os caras iam atacar uma tribo, eram muitos cavalos galopando em altas velocidades para chegar na tribo. Aí, se o índio fosse esperar o som vindo do ar, ia ser quando estivessem mais perto. Então, eles colocavam o ouvido no chão, porque pelo solo, pelo sólido, né, o som se propaga mais rápido. Então, o som chega antes por baixo do que por cima. Então, dava uma vantagem para os índios se prepararem melhor. Eles, ouvindo primeiro o que vem do chão, eles conseguiam informações do que estava muito longe, porque vinha em alta velocidade. E outro exemplo, que fala de velocidade de som, né, de luz também, eu vou falar da luz também, é o trovão, é o relâmpago. Sempre a gente vê primeiro o clarão, né, que é o relâmpago, aí depois vem a trovoada, que é o barulho. Então, isso tem a ver também com as velocidades de propagação das ondas, no caso a luz e do som. A luz tem uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. É infinitamente maior que a do som. Então, a fonte do raio, a fonte do trovão, né, e do raio é a mesma. É uma descarga elétrica entre as nuvens e o solo. Ou as nuvens e um pouco mais abaixo da nuvem, também na atmosfera. É uma descarga elétrica ali, é um fenômeno, e a partir desse fenômeno, que é a fonte, né, do som e da luz, nós vamos receber os sinais de luz e de som. Só que o de luz chega primeiro, porque ela é muito mais rápido. Então a gente vê o clarão, porque é instantâneo. Aconteceu o fenômeno, já vimos a luz, porque ela é muito rápida, muito, muito rápida. Já o som não, essa velocidade aí, 340 metros por segundo, é alta, mas não é absurda que nem da luz. Então, ele, se tiver a 1 quilômetro de nós, por exemplo, vai demorar pelo menos aí quase 3 segundos para a gente para ouvir o som, porque ele vai ter que chegar para a gente ouvir. A perturbação tem que chegar no nosso ouvido para a gente ouvir, né? A luz tem que chegar nos nossos olhos para a gente enxergar. A luz, ela emite sinal de imagem. E o som é o sinal do som. Estão conseguindo acompanhar? Tô sim. Então, a luz, falando como já cheguei à luz, vamos então agora classificar a luz. A luz não é uma onda mecânica como o som, como aquela onda na corda, como a onda no mar. A luz é uma onda eletromagnética. O que difere uma onda mecânica de uma onda eletromagnética? O que define a onda mecânica é que ela precisa de um meio material para se propagar. Já a eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Se a luz dependesse de algum meio material para se propagar, a luz do Sol, por exemplo, não chegaria até nós, porque entre o Sol e a Terra não tem nada ali. Tem, né? Tem um espaço, um vácuo, né? Não é que não tem nada, tem poeira cósmica, mas não tem ali uma atmosfera ligando a Terra até o Sol. Então, o meio material que tem no espaço sideral é muito, muito pouco para propagar numa onda sonora, uma onda que dependa de meio material, uma onda mecânica. Mas a luz, ela consegue chegar até nós porque não precisa desse meio material para se propagar. A luz é um exemplo de uma onda eletromagnética.
ela se propaga tanto em meios materiais, como na atmosfera, como se propaga no vácuo, na ausência de um meio material. Se a luz fosse uma onda mecânica, o Sol ia emitir luz, mas essa onda não ia chegar até nós, a gente não ia ver. A gente nem ia ver. Quanto mais sentir a energia da luz, quanto mais obter a luz como energia, que é a nossa fonte primária de todas as energias que existem no planeta. A gente depende da luz. Se não fosse a luz do Sol, não existiria vida aqui na Terra. Ela é a fonte primária de todas as energias que nós aproveitamos aqui. Inclusive, as plantas aproveitam a energia da luz para realizar a fotossíntese, que produz alimentos. Então, não existe só a luz visível com essa característica eletromagnética. Ela é um espectro de luz que nós enxergamos, mas existem luz que a gente não enxerga. Aí tem exemplo aqui do raio-x, do micro-ondas, tem também o rádio, tem o raio gama, tem o ultravioleta, tem o infravermelho. Então, tem várias ondas eletromagnéticas que existem, mas nós não enxergamos. A luz visível, nós vamos ver mais adiante, ela é um estreito espaço de um amplo espectro de luzes que não enxergamos. Nossos olhos, eles são capazes de enxergar um certo comprimento de onda. Vamos ver o que é o comprimento de onda. Nossos olhos é a nossa antena das imagens. Só sintoniza a luz que está naquela frequência ali, ou comprimento de onda. Saiu daquele valor numérico, tanto para menos quanto para mais, nossos olhos não enxergam mais. Então, nós vamos ver depois as cores do arco-íris, né? É uma decomposição das frequências que a luz visível tem. E aí, a primeira luz que tem do arco-íris é a vermelha, e a última é o violeta. Porque antes da vermelha é o infravermelho, abaixo do vermelho. Nós não conseguimos enxergar mais. E depois da violeta é o ultravioleta. Também não conseguimos enxergar. Elas existem, elas são até nocivas para a nossa pele, né? Nós sabemos, nós temos ouvido aí que a camada de ozônio está com um buraco, então essa luz está passando com mais força, e aí isso é nocivo para o nosso corpo. E o infravermelho a gente vê em filmes de ação, né? Que quando o cara bota o óculos no escuro, o cara consegue enxergar as pessoas no escuro, porque todos os corpos vivos emitem essa luz. É uma luz térmica, né? A luz da temperatura do nosso corpo. É o infravermelho. Então, nossos olhos também não conseguem sintonizar nessa frequência, nessa faixa de comprimento. Aí nós não enxergamos o infravermelho. Mas com tecnologia apropriada, a gente consegue enxergar aquela luz que é emitida dos corpos. Por isso que nos filmes os caras colocam aquilo de noite para poder enxergar o inimigo. E ter uma vantagem sobre o outro que não tem óculos, né? Tá, então, resumindo, contra a natureza, temos as mecânicas e as eletromagnéticas. O que difere uma das outras é que a primeira precisa de meio material para se propagar e a segunda não precisa de meio material para se propagar. Essa foto do raio-x é interessante porque aqui é como são feitas as radiografias, né? Tem uma lâmpada que emite raio-x, que é uma radiação, e ela atravessa a parte da mão que tem células, que tem a carne. O osso ela não consegue atravessar. O osso tem mais densidade, né? Então esses raios não conseguem atravessar. E aí a parte que atravessa mancha a chapa lá de preto, né? Mancha de preto, e o restante fica branco. A parte onde não chega a luz fica branco. Aí dessa forma é possível tirar a radiografia e ver se quebrou algum osso, porque consegue fazer esse scanner. Não é saudável para o corpo humano, esse tipo de radiação. Por quê? Porque ao atravessar o corpo, ela pode modificar o funcionamento das células. Então, o radiologista, ele se protege na hora de tirar a radiografia, porque imagina ficar o dia todo recebendo essa radiação. Ele poderia se prejudicar futuramente com alguma doença, alguma anomalia no funcionamento das células. Na primeira imagem tem a lanterna, que é a luz branca, né, funcionando. É a luz a luz visível, né?
Depois eu faço negócio de luz branca e as cores. Aí, se tivermos oportunidade na apostila, eu vou estar falando sobre isso. E aqui o avião se comunica lá com a central de controle lá, né, do aeroporto, através de micro-ondas, que também é um tipo de onda eletromagnética que a gente não vê, mas que transporta energia. Então, essa que transporta energia consegue transportar informação e aí se comunica. Mesma coisa no nosso telefone, internet, que funciona via satélite. Aí, agora, a classificação da onda é quanto à sua direção de vibração. Então, aqui nós temos uma que tem a direção vertical e se propaga na horizontal. Chama-se transversal. Ondas transversais oscilam na vertical e se propagam na horizontal. Melhor falando, a direção de vibração é transversal à direção de propagação. É claro que se a mola estivesse em pé, eu estivesse fazendo assim, essa direção ia se inverter. A propagação ia ser vertical e a vibração horizontal. Mas o que define uma onda transversal é que essas direções são transversais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Né? Uma deitada e outra em pé. Não importa quem é vertical, quem é horizontal. Se forem transversais, então elas são denominadas de ondas transversal. É o nome. É porque transversal é o nome também da geometria, né? Quando tem duas retas que se cortam perpendicularmente, né? Outra palavra, perpendiculares. Direções perpendiculares. Então nós temos ondas transversais. E aí outro exemplo é que tem a mesma direção de vibração e propagação, como se tivesse uma mola e, em vez de fazer um movimento na vertical, fizesse um movimento na horizontal. Então, ia se acumular, né? Esse movimento ia acumular o espaço entre ali a mola, né? Então, aquela acumulação ia se propagar na horizontal e a oscilação também na horizontal. Então, se a oscilação, que é o movimento da perturbação, tiver a mesma direção que o movimento de propagação, então ela já seria uma onda longitudinal. É o exemplo do som. Quando eu falo, a vibração ela ocorre no sentido de propagação. Tá? Só você lembrar do alto-falante, caixinha de alto-falante. Caixinha de alto-falante, elas ficam vibrando né, batendo assim, e o som vai para frente. Então, ela vibra na direção de propagação. Certo? E aí acaba a aula 1. Seria só esses aspectos mesmo de definição, de conceito, de um primeiro olhar, né, para esse tema. Então, antes de entrar na aula 2, eu gostaria de saber se vocês estão com alguma dúvida aí. Chegou mais gente aí, estou vendo aqui agora, que eu saí da outra tela. Estou vendo aí o Lucas Mano. Bom dia, Luiz Gabriel. Estava só eu, Priscila e Maicon aqui. Agora tem mais dois. Então, alguma dúvida em relação à aula 1? Eu botei lá a atividade. Querem dar uma olhadinha na atividade? Vou dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha lá na atividade. A atividade 1 da introdução ao estudo de onda? Isso. Eu não precisava, eu fechei aqui, não precisava, porque está na mesma aba aqui. Deixa eu abrir de novo. Então, a atividade 1 foi essa aqui, que está lá na plataforma, né? Aí aqui você marca aí. Vou simular aqui tá? Para não aparecer a resposta para você. Vou simular que sou um estudante. Eu não vou enviar no final. Então, aqui está a atividade 1. Ó. Coloquei aqui 4 questõezinhas sobre esse tema. Tá bem tranquilo, né? Agora, depois da explicação, então, acho que você não vai ter dificuldade. Quem já fez e quer refazer depois dessa aula, pode enviar, como eu falei. Eu sempre, na hora de lançar nota, eu sempre olho para o último envio. Então, você pode ter mandado 20 respostas. Eu só vou olhar o último. Eu vou colocar em ordem alfabética, aí vou ver lá o último que você mandou e vou lançar aquela nota, seja alta ou seja baixa. Esse é o acordo que eu propus para vocês, né? Porque aí eu posso receber mais de um envio. Às vezes você envia, mas depois conversa com o colega e enviei errado. Aí tem a chance de enviar de novo. Só que eu só vou considerar o último envio, né? Nada. Senão fica injusto. O cara envia 40, uma vai estar com tudo, acertou tudo, então não vou pegar a maior, vou pegar o último envio. Eu tava vendo aquela aula, o vídeo que você mandou, antes de começar a aula aqui, e eu até tava fazendo
essa atividade. Eu enviei, só que eu fiquei com... Eu errei uma, só que eu não sei qual que é. Eu acho que eu errei a da luz do sol, só que eu acho que a resposta tá certa, não tá Como é que você errada, né? sabe que errou uma? Porque tá aqui 15/20, 15 de 20 pontos, aí se Já tem você a for resposta? descendo... Não era para ter, Não, não não. tem a resposta, Não, mas já tem a nota, né? tem a nota. Não era Aí para ter, não. fica marcado aqui nas questões 5/5 que eu acertei, Rapaz, é porque 5/5. eu configuro o negócio para não liberar nota para vocês. Eu configuro sempre. Mas de vez em quando ele tem vontade própria, sabe? Vontade própria. Ou é porque, como é uma conta controlada pela Seduc, não funciona do mesmo jeito que na minha conta pessoal. Então tem que ficar muito atento a isso. Porque a ideia é não mostrar a nota que você tirou. Entendi. Eu coloco uma configuração apenas para que você possa enviar de novo, mas você não vê a nota, não vê. Porque senão fica fácil, né? Você vai fazendo até você ver que acertou tudo. Mas tudo bem, não tem problema não. Então aqui estão as questões, né? Então eu não vou dar resposta, mas vou estar lendo aqui, ó. São exemplos de ondas mecânicas. Aí, pelo que eu falei lá, né? Onda mecânica são aquelas ondas que precisam de meio material para se propagar. Você vai ver quais que tem tudo onda mecânica e marcar uma opção aí. Se tiver uma onda que não é mecânica, já sabe que não é aquela resposta. Aí nessa questão aqui tem homem produzindo ondas. Aí, de acordo com a classificação que eu também dei hoje aqui, que está na aula, vocês podem marcar qual é o tipo, qual é o exemplo de onda que tem ali, se ela é superficial, se ela é transversal, se ela é eletromagnética, se é longitudinal ou se é tridimensional. Aí também está fácil, né, pelo que já foi exposto. A luz Foi essa aí que eu proveniente... errei, ó. Oi? Acho que foi essa aí que eu errei. Tá aqui com ela é a única que tá pontinho, 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 /5. Não diz que eu tirei 5 nela. A luz proveniente do Sol e das estrelas chegam até a Terra porque aí tem aqui as opções. Aí você vai marcar que estiver correto. Já até falei hoje isso. Em relação à direção de propagação da energia, os meios materiais homogêneos, aí isso tem na aula, é só você procurar na aula lá essa parte, tá? Tem essa parte aqui, falando especificamente isso. Homogêneos são meios materiais que são iguais, né? Não tem diferença de um. Por exemplo, se eu tivesse uma corda grossa amarrada numa corda fina, então não seria um meio material homogêneo, porque a partir do momento ela muda, aquele meio material muda. Não é uma coisa só, é heterogêneo. Tem mais de uma coisa ali, mais de um meio material. Então, quando eu falo heterogêneo, homogêneo, eu quero dizer isso, que é um meio material que não muda. Por exemplo, um lago ou o ar, sem passar para o lago. Né? Por exemplo, tem uma pessoa embaixo da água, aí eu dou um grito, a pessoa ouve, mas não foi o meio material homogêneo. Primeiro foi o ar, depois mudou para a água. Tá? Então, aqui está falando de meio material homogêneo. Aí tem aqui as opções, vocês vão marcar, vão me enviar. Tá bom? Eu vou ficar atento aí com esse negócio de nota, porque não é para aparecer, mas tudo bem. Então, essa aqui foi a primeira atividade, atividade 1. Eu botei um vídeo muito legal, esse vídeo que eu botei aqui, achei bem legal o começo. O cara faz vários exemplos de onda, bem bacana Ele vai até na praia. Ele vai na praia, é bem entusiasta. Eu gostei, eu botei esse vídeo para ver se ajuda você. Deixei aqui um resumo, uma introdução. E vamos partir agora para a atividade 2, que eu coloquei aqui hoje. Coloquei isso hoje. Esse vai ser, então, relativo à aula 2 da apostila. Então, vamos dar uma olhadinha lá na aula 2. Vou botar aqui mudando a tela de novo. Faço umas manobras aqui, de vez em quando deve sumir tudo aí, né? Vou alterar aqui. Então, aula 2, ondas sonoras. Agora já vai começar a matematizar a coisa. Né? Vamos sair um pouco da conversa, um pouco dos exemplos, e vamos começar a simbolizar, porque quando você é engenheiro, quando você trabalha em alguma... Por exemplo, alguém vai trabalhar em fazer engenharia da comunicação, sei lá se existe esse curso, mas engenharia industrial existe, engenharia industrial. Aí você vai ser um técnico em telecomunicação, vai ganhar muito dinheiro, você vai, né? Hoje em dia tudo é isso, tudo é comunicação à distância, é onda, o funcionamento da internet depende de ondas, sabia? Então, você vai ter que apresentar uma proposta de, sei lá, sua empresa tem que saber essas coisas.
Tem que saber a frequência da onda, a banda larga, né, que a gente fala. Tem a ver toda essa nomenclatura de banda larga, megabytes por segundo, muita amplitude, frequência, tudo isso é nomenclatura de onda. Então, para você usufruir disso, tem que conhecer. Então, aqui estão as nomenclaturas que a gente usa, as simbologias. Para ficar um negócio muito mais fácil, né, a gente vai usar um exemplo de onda unidimensional, que é aquela onda que se propaga numa corda. Aí depois a gente estende esses conceitos para bidimensional e depois tridimensional. Então, para começar o estudo, vamos pelo mais simples, a onda unidimensional. Então, aqui, através desse esquemazinho que está aqui, nós temos algumas coisas a se considerar. Primeiro, a crista da onda é o ponto mais alto que a corda vai alcançar, tá? Crista da onda é o ponto mais alto que a corda vai alcançar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print aqui, eu vou levar isso aqui lá para o quadro, porque aqui eu não posso rabiscar, não posso sinalizar direito para vocês, e lá no quadrinho eu vou poder. Eu vou mudar a tela aqui. Então, aqui, ó, nós temos aí nosso esqueminha. Deixa eu só reposicionar aqui a mesa. Agora que eu vou usar a caneta, então eu vou levar o teclado para lá. Vou colocar uma folhinha aqui para me ajudar. Bom, então, esse ponto aqui, ó, é o pico da onda. Já ouviu falar no surf? Pico da onda? O cara que fica no pico. Para o cara surfar uma onda na praia, ele tem que se posicionar perto do pico. Porque o surf nada mais é do que você aproveitar essa forma que a água vai tomar para você usar a onda como uma rampa. Você descer aquela onda na prancha, né? Então você fica lá no pico, você tem que nadar, remar, tem correnteza, né? Tá sempre remando, se posiciona no pico, quando a onda subir, você usa aquela rampa ali para descer. É como se fosse um skate sem rodinhas. Ali, o que você pode lembrar, você não falou que a onda não transporta a matéria? Realmente, você não está sendo transportado pela força da onda, você está sendo transportado com a ação da gravidade, da força da gravidade, que nem uma rampa mesmo, de skate. Você é puxado para baixo. Como tem uma inclinação e o atrito é mínimo, então você vai seguir o caminho, a trajetória da superfície daquela onda ali. Tá? Então você está sendo transportado pela força da gravidade, não pela energia da onda. A onda foi só a perturbação que a onda produziu ali é importante para o surf, para que haja aquele formato de rampa. Aí você usa a onda como uma rampa. Então, ali é o pico. Quem surfa sabe, né? Pô, o pico tá mó crowd. Quer dizer que tá cheio de gente. A galera vai se acumulando ali, fica mó confusão. Aí até briga, se demora. Se não tiver vários picos. Então, ali é o pico, tá? Então, pico ou crista. Também tem esse nome, crista da onda. Crista. Crista barra pico da onda. O mais baixo, o ponto mais baixo é o vale. É vale ou tá crista aqui, né? Crista e vale. Ou cova. Também tem esse nome. Da onda. Tá? O ponto mais baixo. E a onda completa tem uma crista e um vale. Tá? Então, esse desenho aqui, a onda começa nesse ponto, alcança aqui um pico, volta para o ponto de equilíbrio, alcança um vale e volta à posição inicial. Então, esse que eu desenhei aqui é uma onda completa. Aquele desenho do cara na corda, que está só uma para cima, chama-se pulso de onda. Não é uma onda completa, tá? A onda completa, ela completa um ciclo. Como assim completa um ciclo? A partir daquele ponto que eu parei ali, ela vai estar na mesma situação que lá no início, com a fase indo para cima.
Então, a fase é, no caso, para onde que ela está indo, né? Aqui, no começo, eu posso fazer umas setinhas dizendo a direção da fase. Depois é para baixo. Aqui inverte a fase. Ó. A onda está indo para baixo. Aí aqui está indo para cima de novo. Então, fase para cima, fase para baixo. Essa informação não tem nesse desenho aqui. Tá? Fase. Tá dando para ver aí, gente? Eu estou escrevendo? Tá dando sim. Silêncio, eu estou falando aqui, silêncio, às vezes. Então, beleza. Aí, essa letra aqui chama-se lambda. É uma letra grega. Quem gosta de jogar joguinho de computador aí, Half-Life, é a letra do laboratório lá, do cara lá, do cientista que é o personagem do jogo. É o lambda. O que esse lambda aqui significa? Significa o comprimento da onda. Então, essa medida que está aqui, ó, é um comprimento de onda. Vale lambda, é o símbolo. Né? Pode medir em metros, centímetros, milímetros. O padrão é metro. Então, o comprimento da onda vale 1 metro, 2 metros, 1 milímetro, 1 micrômetro, 1 picômetro. Então, ondas eletromagnéticas são picômetros de comprimento. Não dá nem para medir com régua. Muito pouco comprimento. Aí, ondas sonoras, que já é uma coisa que é mecânica, o comprimento já é maior. Tá? Então, o comprimento já pode ser medido em metros. Então, a definição de comprimento de onda é a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, que é a mesma. Aqui também tem um ômega aparecendo aí. É a mesma distância entre dois picos e dois vales. Você também encontra essa distância aqui, ó, no meio dela, aqui, ó, entre... Aqui, ó. Aqui também tem um lambda aqui no meio. Esse pedaço aqui. Você pega uma crista, um vale completo, também tem um lambda aqui. Agora eu vou apagar essa bagunça que eu fiz aí. Vamos limpar esse desenho todo, para vocês verem como é que ele está aí na... Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um novo aqui. Então, eu vou diminuir também a ponta da caneta, que está muito forte. Bom, aqui, ó, repara o seguinte. Entre uma crista e um vale consecutivo, nós temos a metade de uma onda. Ó. Lambda sobre 2. Tá? E entre uma crista e um ponto de equilíbrio, nós temos a metade da metade, que é um quarto de onda. Depois a gente vai usar isso também mais para frente para contar o número de ondas, para poder também fazer as contas de frequência, de amplitude. A amplitude, que é o símbolo, é a letra A, é o deslocamento máximo sofrido por um ponto da onda. Deslocamento máximo em relação à linha de equilíbrio, que é essa linha aqui, ó. Então, ó, se não tivesse onda, essa linha estivesse esticada, ela estaria nessa posição que eu estou tracejando aqui. Com a propagação da onda, ela alcançou a altura máxima aqui, ó. Então, a amplitude é esse tamanho. É quanto mede da altura máxima até a ponta de equilíbrio. Aqui eu tenho uma amplitude, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e assim por diante. Então, eu consigo achar a amplitude em vários pontos aqui, numa crista ou num vale, ou cova. Também é medida em metros. É medida na mesma unidade de medida do comprimento da onda. Se eu medir o comprimento em metros, eu meço a amplitude em metros. Agora eu vou voltar para a apostila, porque preciso continuar. Alguma dúvida aí? Não.
Muito bem. Apareceu mais coisa aí, ó. T maiúsculo é o tempo que leva para efetuar uma oscilação completa. Então, é aquele tempo no caso da corda, né? O cara levantou, altura máxima, desceu, voltou ao ponto de equilíbrio, só que ele desceu também na mesma amplitude que ele subiu, e aí ele voltou para o mesmo lugar. Então, ele completou um ciclo completo. Tá? O tempo que ele demorou para fazer isso chama-se período. Então, se eu tivesse um relógio, estivesse marcando o tempo que ele demorou para subir, descer e voltar para a posição inicial, é o período da onda, é o período que demorou para completar uma onda. Tá? Então, é tempo. O período é tempo. E frequência é o inverso do período. É o quanto de onda eu faço por cada tempo que passa. Então, vamos supor que o período foi de meio segundo para ele subir, descer e voltar à posição inicial. Subir, descer mais e voltar à posição inicial. Então, vamos supor que demorou meio segundo. Então, a frequência, se eu estou usando o segundo como unidade de tempo, então a frequência é quantas ondas eu faço por segundo. Então, ele fez 2 por segundo, porque se ele fez 1 em meio segundo, ele faz 2 em 1 segundo. Então, a frequência seria 2 ondas por segundo. Já o período é meio segundo, porque ele demorou só meio segundo para fazer uma onda. Depois, com o tempo, vocês vão entendendo melhor essa ideia, mas é isso, tá? Período é o tempo que ele dá para fazer uma onda só, e frequência é para cada tempo que passa, quantas ondas eu consigo fazer. Que é o inverso. Na conta, fica um inverso do outro. Se eu for agora aqui no quadro, aqui, ó, e colocar isso aqui no quadro, seria isso aqui, ó. Período, e F minúsculo é frequência. Tô sentindo um cheiro de queimado aqui. Eu fui ligar esse computador aqui outro dia, essa fumaça toda. O período é medido em segundos, padrão, e a frequência em hertz, que é a mesma coisa que segundo, o inverso do segundo, né? Escreve assim, ó, segundo elevado a menos 1. As formas que relacionam um com o outro é assim, ó, o período é igual ao inverso da frequência, ou vice-versa. A frequência é o inverso do período. E a forma de definição de frequência é N sobre ΔT. N é o número de onda. Ficou feio. Por exemplo, vamos supor que eu consegui fazer 5 ondas. No intervalo de ΔT, intervalo de tempo, né? Variação do tempo. Vamos lembrar, tudo que tem esse triângulo na física é a variação do que vem depois, tá? O delta é uma letra grega também, igual o lambda lá, só que o lambda estava minúsculo, esse delta é maiúsculo. O delta minúsculo é assim, ó. A gente não tá vendo, não. Não tá vendo, gente? Ainda bem que você falou. Deixa eu botar aqui. Aí, ó, que eu escrevi. Olha quanta coisa eu escrevi. Agora apareceu. Me avisem, porque eu fico meio no escuro. Porque eu boto a tela grande para poder ficar grande para vocês. Aí eu não vejo o que está acontecendo, tá? Aí vocês me avisem, senão eu vou ficar no escuro aí. Então, recapitulando, então, ó. N é o número de ondas. T é o período, ou seja, o tempo que leva para executar uma onda completa. Esse é um cronômetro que a gente vê. O F é a frequência, ou seja, quantas ondas eu consigo produzir a cada tempo que passa. O tempo pode ser medido de várias formas, em horas, em minutos, em segundos, só que o padrão é segundos. A gente vai estar sempre medindo em segundos. O Hertz, que é a unidade de medida de frequência, é o inverso do segundo, tá? Então, se
Se a frequência for contada por segundo, aí você coloca Hertz, Hz, em homenagem a um físico alemão chamado Hertz, que estudou e foi o primeiro a conseguir em laboratório uma onda eletromagnética. Você tipo o controle remoto, né? Você, de um ponto sem fio nenhum ligando, você consegue acionar um dispositivo à distância. Então, ele foi o primeiro. Ele conseguiu uma fagulhazinha lá, à distância. Então, ele recebeu o nome de Hertz, em homenagem a esse físico alemão. Essa fagulha foi produzida por uma onda eletromagnética, que ele produziu em laboratório. Tá? Então, aí voltando aqui, né? A frequência. Aí a fórmula de definição de frequência é essa aqui, ó. A frequência é igual ao número de ondas pelo tempo. Como eu falei, né? A frequência é quantas ondas você faz, no caso, por segundo, o Hertz. Então, eu consegui fazer, naquela corda, né? Oscilar completamente 2 ondas por segundo. Então, a frequência são 2 Hz. E o período? O período é o tempo que eu consegui uma onda só. Como foram 2 por segundo, uma só eu consegui em meio segundo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o período seria meio segundo. Aí a relação entre período e frequência é essa que eu coloquei aqui, ó. É o inverso do um, é o inverso do outro. Tá? É assim ou assim, tanto faz. O inverso que a gente fala na matemática é você pegar um e colocar o número embaixo do um. É um dividido pelo aquele número, é o inverso, você inverte ele, né? 5 sobre 1, aí você coloca 1 sobre 5. 1 sobre 5 é o inverso de 5. Então, período, quanto tempo leva para produzir uma única onda, e frequência é quantas ondas por tempo. Aí um é o inverso do outro. A definição de frequência está aqui, é o número de ondas por tempo. Aí, exemplo, eu fiz 5 ondas em 2 segundos. Fiz 5 ondas, eu consegui fazer 5 ondas em 2 segundos, né? Fiquei, no caso mecânica, né? Fiquei oscilando uma corda, consegui 5 quando passou 2 segundos. Qual é a frequência? A pergunta é, qual é a frequência? Aí você usa a fórmula lá, ó, a frequência, que é o número de ondas por tempo. Nesse caso vai ser 5 por 2. Vai ser 2,5 Hz. Ou seja, eu consegui fazer 2 ondas e meia por segundo. Essa é a minha frequência. Quando você pega, você mediu o tempo lá, quem faz matemática ou física na faculdade, tem uma disciplina chamada de Introdução às Ciências Físicas, depois vai tendo mais disciplina. Mas quando pega para estudar ondas, você tem que ir no laboratório e medir onda, medir pêndulo, por exemplo. Aí você pega o pêndulo também é um fenômeno ondulatório, igual às ondas. Aí você solta lá a bolinha, ela fica oscilando, aí você, 10 oscilações completas, deu quanto tempo? Deu 11 segundos. Aí você pega aquele N, que são 10 oscilações, e divide pelos 11. Aí você vê quanto foi cada oscilação, quanto foi cada onda. Vou fazer uma analogia agora. Cada onda demorou tanto. Então, essa é o período. Tá? Aí você vê cada onda durou tanto. Esse é o período. E aí, com esse período, você calcula a frequência. Você pega lá, 1 dividido pelo período, você calcula a frequência. Quantas ondas você conseguiu fazer por segundo. Então, se foram 10 ondas em 11 segundos, eu consegui fazer... Foi menos de uma onda por segundo, né? Porque 11 é maior que 10. Beleza? A matemática da coisa é essa aí. Começar a ficar feio o negócio aí, né? Começar a aparecer fórmulas e números, o pessoal corre. Enquanto tava falando de onda mecânica, eletromagnética, tava bom, né? Eu prefiro ter a fórmula. O negócio é ter o exercício e não ter a fórmula, aí me lasco. Uhum. Mas é importante entender também o significado da fórmula, né? Não é só a fórmula pela fórmula. Temos que ficar atento a não ficar tão preso à teoria matemática. Ó, aqui no... é uma simbologia, é uma forma de você entender. Mas é muito importante você saber o que está calculando. Por exemplo, aqui, ó, a fórmula que eu coloquei lá, meu N era minúsculo. Aqui está maiúsculo. Nunca se usa N maiúsculo, não. É erro de formatação mesmo do texto aqui, tá? Aí botou sobre ΔT assim, ó. Eu botei em forma de fração bonitinha. Aqui está numa linha só. Frequência igual a N sobre ΔT. Fica atento aí para não cometer equívocos. Mesma coisa que eu falei lá no quadro. Ó, tá tudo aqui. Tudo igual. Depois, se quiser parar o vídeo na hora
do vídeo, vocês, que tiver o vídeo disponível lá, vocês param. Aí múltiplos de hertz, então não foge ao que nós estamos acostumados, tudo que é grandeza, você coloca K na frente é 1000, então 10 elevado a 3 é 1000, então kbyte, quilômetro, quilograma, tudo isso usa o K. E da mesma forma, é 1000 do que vem depois, então quilograma é porque tem 1000 gramas, quilômetro porque tem 1000 metros, kilobyte porque tem 1000 bytes, kilohertz tem 1000 hertz, não foge. Isso sempre vai ser, na física, não vai mudar, tá? K é sempre 1000. Televisão 4K, 4000. Agora tem 8K, né? Aí a televisão também é 8.000 de reais. Mais caro. Aí o M é mega. Aí já é 1 milhão. Megahertz, 1 milhão de hertz. Aí a nomenclatura começa a fazer sentido, né? Eu já ouvi falar em megahertz. Quando você falar de internet, de frequência, está falando de onda. Então, quanto mais onda, mais informação por minuto. Quanto mais hertz, né, mais ondas por minuto, por segundo. Mais informação que chega. Megahertz, 1 milhão de hertz. E tem o gigahertz. Gigahertz também, eu vou falar muito isso, né? Tecnologia, 3G, agora tem a 5G da China, aparelhos 5G, qualquer coisa vai ser conectar à internet, na geladeira, micro-ondas, já está assim, já. Uma geladeira? Já vai ser. É uma tecnologia que você conecta qualquer coisa à internet, o 5G. E muitas coisas já estão assim. Está chegando já aqui no Brasil. Já tem no Brasil. Mas não é tão popular assim, mas já tem. O pessoal não tem nem o 4G direito, já querem chegar com 5G. É a próxima revolução. É o 5G. E aí, quando fala de 5G, está falando de 5 GHz, está falando de frequência de onda, está falando de sinal, está falando de tecnologia, de informação mais rápida e mais acessível também. Aí tem a equação fundamental da onda. Essa equação aqui é uma equação bem tranquila, né? E eu consigo deduzir ela de uma forma mais nostálgica, que você retorna lá ao primeiro ano, você lembra daquela fórmula da velocidade lá do primeiro ano, que é espaço pelo tempo, você consegue chegar nessa relação aqui. Então, para isso, eu vou lá no quadro de novo. Vou abrir o quadrinho, vou mudar aqui. Estão vendo o quadrinho aí? Agora eu tô. Vou subir aqui, ó. Aquela fórmula que está na apostila é essa aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. É a equação fundamental de ondas. Então já ouviu, né? Fundamental, então é o mínimo que você tem que saber de ondas. É o básico. Se é fundamental, espera-se que o estudante de ondas saiba isso de cor. Mas eu vou fazer vou fazer uma coisa que vai ser um pouco mais, vai nos enriquecer nosso conhecimento, ao invés de só jogar a forma, aceita que dói menos. Não é isso. Vamos lá. O que é velocidade, né? Lembra lá na física no primeiro ano? Velocidade é o quanto que você se deslocou no espaço dividido pelo quanto que passou no tempo. Então, por exemplo, o carro anda na rodovia a 80 km por hora. Ou seja, cada quilômetro que ele percorre passa 1 hora no tempo. É uma relação entre espaço e tempo, né? Então, a forma da velocidade média, vou colocar só V em vez de VM, para a velocidade média, é a variação do espaço, que é o ΔS, dividido pelo ΔT. Quem foi meu aluno de física ouviu falar sobre isso aí, na época que eu dei aula de cinemática. Nem que tenha sido só no terceiro bimestre, porque no primeiro bimestre eu costumo muito falar do aspecto histórico, da compreensão do universo pelo homem, mas aí no terceiro bimestre eu retorno nesse assunto de forma simbólica, como essa que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma rodovia, tá? Aqui eu tenho quilômetro 50, na rodovia é assim a placa, quilômetro 50.
Aí lá na frente, tem outra placa assim, ó. Quilômetro 100 quilômetros. Ou seja, aqui é a marcação 50 da rodovia, supondo que ela começou no zero lá atrás. Começou aqui a rodovia, aí lá na frente já tem 50 quilômetros de rodovia. Então, a marcação é o S0 que a gente fala, né? S0 igual a 50 quilômetros. E depois, na outra marcação lá, é o S, 100 quilômetros. O ΔS, que é isso aqui, é a variação deles, é a subtração, né? É esse espaço aqui, ó. Quanto mede de uma placa para outra, de uma marcação para outra. A fórmula do ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. É esse zero que a gente coloca, né? É esse índice zero, para simbolizar a marcação inicial do movimento. Nesse caso aqui ficaria o final 100 quilômetros menos 50 quilômetros, que dá 50 quilômetros. Ou seja, daqui dessa placa até a outra tem exatamente 50 quilômetros. É a variação do espaço. É o quanto varia de uma placa para outra, numericamente falando, né? E é escalar essa aí, porque tem sinal também. Se eu fosse para a esquerda, ia ficar o final 0, 0 menos 50 dá menos 50. Aí também dá a informação do movimento que foi para a esquerda ou para a direita, o ΔS. E a velocidade também tem isso, ela é para a esquerda ou para a direita, num movimento unidimensional. E o ΔT também não foge a essa ideia. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui o tempo inicial, vamos supor, o tempo aqui, nessa placa, quando o carro estava aqui, eu não fiz o carro, né? Vou fazer um carrinho aqui, ó. Quando o carrinho estava aqui, o tempo era. Estava marcando no relógio 1 hora. Vou voltar aqui. Está marcando 1 hora. Aí, quando o carro chegou aqui, vamos falar que esse carro estava meio escangalhado, para ficar fácil aqui a interpretação. Quando o carro chegou aqui, ó, com muito esforço, aos trancos e barrancos, já estava marcando 2 horas. Tá? Então, o tempo inicial era 1 hora, depois que ele chegou lá, 2 horas. Então, ΔT, nesse caso, seria o 2 horas, menos 1 hora. Ou seja, durou 1 hora aquele percurso lá de 50 quilômetros. E qual é a velocidade? É dividir um pelo outro. A velocidade média é o ΔS pelo ΔT. Seria 50 quilômetros dividido por 1 quilômetro. 1 hora, perdão. Ou seja, 50 quilômetros por hora. O carro andou a 50 quilômetros por hora. Então, lembrando dessa fórmula da velocidade, a gente pode fazer uma comparação com aquela fórmula ali, trocando o lambda pelo ΔS, que é o comprimento da onda, né, o quanto que ela vai percorrer ali, a gente pode mensurar em comprimento de onda, e trocando o ΔT, que é o tempo, pelo período, que é o tempo que demora uma onda completa. E aí ficaria assim, ó. A partir da fórmula da velocidade que conhecemos, a gente troca o espaço pelo lambda. Lembra lá que a onda está aqui, ó. E é uma onda completa. Tem um lambda de comprimento. Que é quando ela caminha na horizontal, né? Ela caminha aquele lambda ali em quanto tempo? Em um período. Ficaria assim, ó. Lembrando que lambda é comprimento. Vou abreviar aqui. Que é o nosso ΔS. E o T é o tempo da onda. Que é o nosso ΔT. O T maiúsculo, né? É o período, é o ΔT. Só que nós sabemos que T é igual a 1 sobre F. De modo que F é igual a 1 sobre T.
Então, isso aqui é como se fosse lambda vezes 1 sobre t, que é o nosso lambda vezes f, nossa fórmula fundamental. V igual lambda f. Tá? Então, essa fórmula fundamental da onda nada mais é do que uma adaptação da fórmula de velocidade que nós já conhecemos na cinemática, estudada no primeiro bimestre do primeiro ano, já tem um tempo, né? Mas estamos lembrando aqui, para ondas. É a mesma ideia, a mesma coisa, só que eu estou adaptando aquela fórmula agora dando a simbologia de onda, trocando ΔS por lambda, que é o comprimento da onda, e trocando ΔT. Vocês caíram também? O meu caiu aqui, eu tive que colocar tudo novo. Eu acho que caiu todo mundo, até o professor. Eu acho que caiu o dele, aí, como caiu o dele, o nosso também teve que sair. Eu pensei que era até minha internet. Eu também fui olhar aqui, não é? Esperar ele voltar. Eu Pior mudei que. até, eu mudei até de internet. Botei a internet da minha mãe. Tá gravando ainda. Eu tinha saído, gente? Acho que caiu a conexão de Sim, todo mundo. Tem muito tempo que eu tô falando sozinho? Ah, eu acho que caiu. um tempinho, um tempinho. O quê? Uns 2 minutos? É, uns 2 minutinhos. A gente tava Caramba. aqui esperando. Vamos ver, gente. Eu falei tanta coisa. Tá bom, então olha só. Vamos recapitulando aqui. Vocês viram essa parte do carrinho? Aham, vimos. Vi, professor. Acho que parou na hora que você desenhou aquela parte de baixo ali com. Como é que é o nome dela? Com esse lambda aí. Essa onda aí, esse lambda. Então essa parte de baixo aqui vocês não viram nada aqui, né? É, essa parte aí a gente não viu, não. Tá bom. Não. Então olha só. Eu vou só apontar aqui. Eu acho que eu tenho um recurso de caneta. Não tem, não. Mouse. É, porque só o cursor, ele não fica muito legal se não estiver desenhando na hora. Bom, então eu vou apagar tudo e fazer de novo. Eu vou. Usar aquela seleção ali, ó. É isso? Que é isso? Não sei. Eu posso selecionar aqui, né? Assim, É, né? aproximar.
Vocês conseguem ver o tracejado em volta do negócio? Consigo. Tá, então eu vou usar esse negócio aqui. É o que eu estava falando lá, gente. A partir daqui, nós temos a fórmula de velocidade. Então, acabamos de ver lá no carrinho, certo? Certo. Velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aí, eu vou apenas associar esse espaço com o meu lambda. Na corda, nós vimos que o comprimento que uma corda percorre é simbolizado pelo lambda. É uma corda não, que a onda percorre na corda, né? É o lambda. E o tempo que dura isso é o período, é o t. Então eu só troquei, ó, eu associei o meu lambda com o comprimento ΔS e o meu t com o tempo ΔT. Substituindo aqui, ó, eu coloco assim agora, ó, lambda sobre t, em vez de ΔS sobre ΔT. Isso é igual a velocidade. Ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que então vai ser igual a lambda sobre t, sobre período. Por sua vez, o período ele tem essa relação aqui com a frequência. Ó. O período é 1 sobre f, ou f é igual a 1 sobre t. Usando essa relação, essa segunda relação aqui, eu consigo trocar o meu 1 sobre t, que está nessa forma aqui, é como se fosse isso, pelo f. E aí eu chego na fórmula na equação fundamental de ondas. Velocidade é igual a lambda vezes f. Na prática, o que significa isso? Para você calcular a velocidade de uma onda, você só multiplica o comprimento dela pela frequência dela. Aí eu dei um exemplo aqui. Vamos supor que a frequência seja 2,5 Hz, igual eu calculei ali em cima, né? Naquele meu exemplo, que eu consegui produzir 2 ondas. 5 ondas em 2 segundos, lembra que eu falei? Vamos supor que eu consiga produzir 5 ondas em 2 segundos numa corda. Então a frequência é 5 dividido por 2, dá 2,5, a minha frequência. E que esse comprimento da onda, ou seja, olhando a corda, né, olhando o desenho da corda, eu consigo com uma trena medir quanto tem de uma extremidade assim da onda até aqui nesse desenho aqui, quanto tem do início do pulso que vai para cima até a extremidade do pulso que vai para baixo, eu tenho 2 metros. Seria meu lambda. Nesse caso aqui, para esses números, a minha velocidade de ondas seria 2 vezes 2,5, porque eu tenho 2 metros vezes 2,5, que dá 5 metros por segundo. É a velocidade da onda. Ela percorre 5 metros cada segundo que passa. Aí eu dei uma explicaçãozinha aqui sobre essas unidades de medida, e foi isso que vocês não viram. Uma forma de vocês entenderem essa equação fundamental de ondas aí. Só que eu escrevendo é melhor. Agora estava tudo escrito já. Vamos voltar aqui para a apostila. Então, estamos aqui ó, na fórmula que eu acabei de explicar. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Aí aqui tem a faixa de frequência de sons audíveis pelos seres humanos. Então, vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, nessa faixa de frequência, nós conseguimos escutar. Né? Vou colocar aqui um vídeo do som. Conforme você vai aumentando a frequência, você não vai conseguindo mais ouvir. Então, como estamos na internet, é uma ótima oportunidade de fazer essa experiênciazinha. Eu vou aqui abrir aqui uma janela com esse vídeo e já vou colocar para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu acabar a propaganda aqui. Ninguém merece. Só que esse vídeo aqui não mostra. É bem longo esse vídeo, não quero isso não. Só queria um vídeo que. Ah, esse. Esse aqui.
Então, olha só, esse vídeo aqui é o seguinte. É o som. O som vai começar com 20 Hz, que é o mínimo. Vou colocar aqui para vocês já. Deixa eu botar aqui. Então, vai começar do mínimo e vai aumentando. Vocês vão perceber que conforme vai aumentando a frequência, a gente vai perdendo áudio. Não é que parou, o som parou. O som continua, mas o nosso ouvido não capta mais. Então, a ideia é essa. Vou botar aqui o vídeo, então. Tá vendo aí o 21 Hz na tela? Dá para ver sim. Então, vou ligar aqui então o vídeo para vocês começarem a ouvir. Não tem barulho nenhum, né? Não tá Não, agora tá, agora tá. Vou baixar aqui, tá muito alto. Lembrando que é 20 mil o limite que a gente consegue ouvir. Tá chegando. Viu? Parei de ouvir antes, hein? Tô ficando meio surdo, então. Viu, mas é? Deu para ver, né? A ideia que eu quis passar é isso. Altas frequências fica mais agudo. Aí tem uma hora que a gente não ouve mais. Tem um apito de cachorro que só o cachorro escuta. Os animais, eles conseguem ouvir uma frequência diferente da nossa. É sobre isso que a aula fala. Tem gente que saiu da aula, né? Não aguentou, não. Você é só baixar o som, né? O som também, radical. Então aqui tem uma tabela, velocidade do som, tá? Eu tinha falado sobre esse tema aí com vocês. Depois dá uma olhadinha lá e acaba a aula, tá, gente? Então é isso. Para terminar a aula, esse barulho foi para expulsar. Geral. Tá bom? Eu vou já deixar as atividades, dá uma olhadinha lá depois. Façam as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pela plataforma. Ok. Antes de acabar, antes que eu esqueça, a Júlia mandou avisar que ela não pôde vir porque ela foi fazer um exame. E o Matheus está no Rio. Tá bom. Eu vou deixar a gravação lá na plataforma para quem quiser depois ver. Ok. Valeu, Maicon. Valeu, Priscila. Obrigado mais uma vez pelo prestígio. Valeu. Espero que eles estejam bem. Tchau. Tchau.